boa noite. Eu estou aqui, eu sou Melissa, eu sou presidente do Trote Solidário, que é um projeto de cunho beneficente das alunas e alunos da Faculdade de Ciências Médicas. O Trote ele funciona, né, como um projeto que arrecada doações para diversas instituições e organizações beneficentes de Belo Horizonte. E nesse semestre, a coordenação do Trote teve a ideia de fazer eventos, né, sobre temas relacionados às instituições com as quais nós temos parceria. E nesse evento de hoje, a gente está em parceria com o Coletivo Belas, que é uma organização que tem o objetivo de realizar ações para facilitar o autocuidado de mulheres em situação de vulnerabilidade social. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o autocuidado e a autoestima dessas mulheres, e para isso a gente convidou a Karen, que é fotógrafa e criadora do Coletivo Belas, coordenadora, né, e criadora do Coletivo Belas, e a Renata, que é psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Médicas. Aí eu convido a Karen para falar um pouco, né, sobre a história do coletivo, de como ele surgiu, a ideia sobre o projeto, e um pouquinho também sobre o trabalho dela como fotógrafa e como esses dois lugares, né, se relacionam, de fotógrafa e de coordenadora do projeto. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Quero agradecer ao pessoal do Trote Solidário pelo convite e por nos dar, né, essa oportunidade de falar sobre o trabalho que a gente está fazendo. O Coletivo Belas, ele nasceu no ano passado, em 2019. Peraí, o ano passado foi 2020, né, gente? Ele nasceu no início da pandemia. 2020 existiu, né? 2020 foi uma loucura. Foi quando nasceu o Coletivo Belas. A gente estava bem nesse momento, né, de isolamento, ali bem no início, a gente não sabia muito bem como seriam as coisas, e tudo que a gente tinha acesso em relação à realidade das pessoas em vulnerabilidade social, o que eu tinha acesso era as notícias dos jornais, as notícias que a gente via na internet. E aí, eu e uma amiga, a gente conversando e tentando entender como que a gente, do lugar que nós estávamos, como que a gente conseguiria contribuir com as pessoas que estavam em situações mais vulneráveis que a gente naquele contexto. E aí, para mim, eu vou me apresentar porque vai fazer sentido no final das contas, né? Como eu falei, meu nome é Karen, eu tenho 30 anos e eu desenvolvo um trabalho com retratos femininos há 6 anos. Então, eu me especializo em retratos femininos, em criar rituais e experiências para que as mulheres se conectem com a autoestima delas e questionem e observem todos os aspectos que passam pela construção dessa autoestima. Claro que isso não é feito de uma forma assim tão consciente, porque eu não sou psicóloga, eu não tenho formação, então todo o meu trabalho ele é desenvolvido a partir da minha própria experiência de construção da minha autoestima. Eu sempre tive autoestima muito baixa, assim, de ter vergonha de ir para um evento social e entrar no ônibus, sabe? Até aquela situação de passar pela catraca do ônibus e sentir que você está numa posição de destaque ali, que vulnerável, das pessoas te olharem, aquilo tudo já me gerava uma catástrofe interna e fazia com que eu me reprimisse ali e não quisesse me mostrar para o mundo, me colocar para o mundo, eu me sentia insegura em relação às minhas relações, a tudo. E aí, com o passar do tempo, com a maturidade, né, a gente tem essa dádiva, eu não sei por que existe esse rolê todo, essa dificuldade toda em aceitar o processo de envelhecimento, porque eu acho que a maturidade, ela passa por essa experiência, e a maturidade é uma coisa muito maravilhosa na segurança da gente, nas nossas vivências. E aí, com a maturidade, eu fui entendendo que essa autoestima que não foi construída na minha base familiar, não estou ocupando os meus pais na minha base familiar, é pela forma como eu interpretei isso, a autoestima que eu tinha construído como uma autoestima baixa, ela deveria ser ressignificada e cuidada por mim mesma a partir daí.
Então, eu comecei a ler sobre o assunto e nas minhas próprias vivências mesmo, entender processos terapêuticos e diversas coisas. E a fotografia, ela surgiu ali na minha vida nesse meio tempo. E eu descobri essa possibilidade de se ver a partir da imagem revelada. E a brincar com isso e a criar novas possibilidades a partir disso. E o meu conhecimento na fotografia ele foi desenvolvido dessa forma, com a possibilidade de brincar com a fotografia, de criar cenários, de me vestir e me fotografar. E eu fui desenvolvendo a minha relação com a minha autoimagem a partir dessa fotografia. Consequentemente, eu fui me desenvolvendo tecnicamente na fotografia. Se tornou muito eminente na minha vida. Naturalmente, eu fui me direcionando para um caminho de estar em grupos de mulheres empreendedoras, sempre naquela rede de apoio ali, que às vezes chega a ser uma bolha do conforto e do acolhimento, mas eu estou sempre envolvida nessas redes de apoio de mulheres. E eu comecei a observar o quanto a autoestima das mulheres é uma coisa assim horrível, horrível, sabe? Mulheres que eu considerava extremamente capazes e que eu admirava, que eu olhava e falava, meu Deus, como que ela tem, sabe, coragem de fazer isso, eu admiro, eu gostaria de ter essa coragem. Quando você ia conhecer a fundo essa mulher era um poço de insegurança, um poço de, sabe, de dependência emocional e um poço de... Enfim. E aí eu comecei a fotografar pessoas próximas a mim, a minha irmã. Eu viajava, fotografava as minhas amigas e minha irmã. E eu comecei a observar como que elas se sentiam quando elas viam aquelas imagens delas. Então, era um processo de, assim, num primeiro momento existia um estranhamento, de, tipo assim, caramba, sou eu, né? E um segundo momento, um processo sabe, de êxtase, de se sentir pertencente àquele lugar, de entender a ocupação do seu corpo naquele lugar, a ocupação da sua presença naquele lugar. E aí, eu comecei, concomitante a isso, eu já estava desenvolvendo meu trabalho na fotografia e a única certeza que eu tinha é que eu gostaria de trabalhar com mulheres, de fotografar mulheres, porque era um ambiente em que eu já estava inserida. Dentro desse processo, eu fui tomando consciência do que era autoestima, de como ela era construída, e isso tudo estava sendo passado pelo meu próprio processo também, na minha própria conquista da minha autoestima, da minha maturidade. Então, o tema autoestima, ele sempre esteve muito presente na minha vida. Muito antes dessa autoestima ser dividida nos 6 pilares da autoestima, que é um estudo, né, que existe hoje, que existe, hoje não, né, que existe muito antes de eu existir, dos 6 pilares da autoestima, muito antes de eu ter consciência de toda a teoria, eu já observava a dinâmica da autoestima nas minhas relações pessoais e nas relações com as mulheres que eu fotografava. Então, foi um processo muito natural para mim. A fotografia, ela está na minha vida como um processo muito de quem eu sou mesmo, da minha construção como mulher. E aí eu comecei a entender esses outros pilares da autoestima, esses outros pontos da autoestima. Por exemplo, nós, como mulheres, nós temos uma cobrança da sociedade por performar feminilidade e do padrão de beleza e do corpo ideal e de todas aquelas coisas e de ser a mulher que vai transformar a vida do homem, todo aquele processo e cobranças que elas partem muito de coisas que são externas a gente, são externas à nossa própria compreensão de quem a gente é e do que a gente quer ser e do que é valoroso para a gente. Esses valores do mundo, eles atropelam a nossa percepção do que é valor para a gente. E aí, dentro dos meus processos, aí eu comecei a fotografar mulheres, como eu contei para vocês, gente, desculpa, eu falo muito. E aí eu percebi que as mulheres, elas tinham medo da câmera. Eu acho que a gente tem uma geração hoje de crianças que já nascem com a câmera na mão e se vendo no celular. Mas não é o caso da minha geração e nem das mulheres que eu atendo, em sua grande maioria. E aí eu comecei a perceber que elas tinham muito medo da câmera. Elas tinham medo
Elas não sabiam o que fazer, elas não sabiam como se portar, elas se sentiam ridículas, elas tinham medo do que as pessoas iam pensar delas estarem ali naquela posição e tudo. E eu falei, gente, não vai ser simplesmente eu chegar e apontar uma câmera para essa mulher e querer que ela faça alguma coisa. Eu preciso descobrir como que eu vou acessar essa mulher, como que eu vou entender quem ela é, e a partir disso, a partir do que eu estou enxergando daquela mulher, eu registrar, eu entender como que eu vou dirigi-la e direcioná-la para registrar essa mulher nesse momento. Então, eu criei toda uma experiência, um questionário em que eu pergunto sobre esses próprios processos na vida dela, como que ela se sente em relação à imagem, que ela acredita que seja o amor e como as relações dela, a leitura que ela faz das relações pessoais, se elas mudariam alguma coisa no corpo. E a partir desse questionário eu consigo entender mais ou menos quem é aquela mulher que está ali na minha frente e criar uma conexão com ela no momento em que ela está frente a frente comigo e a minha câmera do lado. Eu consigo conversar, eu consigo acessar coisas dessa mulher. E muitas vezes não são coisas que ela conversa no dia a dia e ela acessa no dia a dia. Eu consigo plantar sementinhas de construções, de feminilidade e de diversas outras coisas. Detalhe, né? Eu não quero desconstruir né, valores de ninguém. Eu apenas provoco para que elas mesmas entendam que existem outras possibilidades além daquela que elas foram construídas e que ensinaram para elas que existe. E aí, quando essa mulher já está totalmente confortável e à vontade comigo, com a minha presença, com o ambiente com quem ela está, com a minha câmera, eu começo a fotografar essa mulher. E, obviamente, o resultado é muito sensacional, porque elas conseguem se ver completamente soltas, completamente livres, elas estão confortáveis. Talvez não no início elas ficam um pouco desconfortáveis, mas a gente vai desembolando isso. Então, e aí, mais do que esse processo e o que eu consegui registrar dessa mulher, eu tive a oportunidade de observar o resultado dessa percepção dela mesma na vida dela. Então, assim, eu tenho relatos, e não relatos, mas observações, às vezes, de mulheres, outras mulheres que chegaram até mim. Ah, eu cheguei até você porque eu vi as fotos da fulana e eu sou amiga dela, e meu Deus, a fulana desabrochou, a fulana, hoje, ela é outra pessoa, e ela consegue hoje se mostrar, e eu percebo que nas fotos eu enxergo aquela mesma fulana que eu vejo nas nossas relações pessoais, sabe? Ela é minha amiga, ela é minha amiga íntima, e eu olho para aquelas fotos e eu reconheço a fulana. Não é uma fulana posada, não é uma fulana extremamente maquiada, não é uma fulana construída, é a essência da fulana, é quem ela é para todas as pessoas. E aí, com esse processo, eu comecei a entender, como eu falei para vocês, muito antes de eu saber o que era autoestima na teoria, eu comecei a entender o poder que a construção e o trabalho disso tinha na vida dessas mulheres. E aí, obviamente, eu me encantei, né? Eu fiquei encantada. E ainda assim era um processo que eu proporcionava a essas mulheres, mas que eu não conseguia proporcionar para mim mesma. Então eu olhava para a experiência delas e eu desejava profundamente sentir aquilo que elas estavam sentindo e alcançar aquelas coisas que elas estavam alcançando. Então eu criei uma experiência que era uma experiência que eu gostaria que tivesse me sido oferecida, talvez, sabe? A partir da minha própria vivência, eu consegui entender como que eu talvez pudesse construir isso, só que eu não consegui oferecer isso para mim mesma no primeiro momento. Então, eu comecei a oferecer isso para outras mulheres e fui vendo o resultado disso. Enfim, quando entrou a pandemia e eu estava nesse lugar de eu ter um emprego fixo, de eu não me sentir insegura em relação a ser mandada embora e não estar nem perto daqueles piores casos que a gente via passando na televisão. E sim, eu me sinto muito privilegiada por ter estado nesse lugar, nesse momento.
eu conversando com essa minha amiga, eu falei, o que a gente pode fazer do lugar que a gente está para tornar esse momento um pouco menos difícil às pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu falei com ela, olha, existem muitas ações acontecendo, mas eu vejo que são ações que elas estão focadas em dar o básico, porque nem o básico essas pessoas têm, né? Dar o básico do que é a comida, que é o marmitex, que é a fralda da criança, que é o leite, e que isso é muito importante, isso é muito valoroso. Só que já existem muitas ações nesse sentido, e eu não estou vendo nenhuma ação que se preocupe com a autoestima e a autoimagem dessas mulheres, que muitas vezes são chefes de família e que sustentam a sua família com o valor que elas recebem como empregadas domésticas ou com outras rendas afins que elas recebem, e que no momento em que está tão difícil para elas alimentar a própria família, elas obviamente elas não vão se preocupar com a própria imagem, com a própria beleza delas. Então, como que a gente faz para atingir essas mulheres? E aí, essa minha amiga, ela já conhecia, a Kelly, ela já conhecia um projeto no bairro dela, que é em Sabará. Ela já participava desse projeto com essas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, já existia um cadastro, a gente já sabia mais ou menos quem eram essas mulheres, quantas pessoas tinham nessa família, e a gente falou, olha, a gente precisa começar de algum lugar, vamos começar por aqui. E aí eu chamei uma outra amiga que eu sabia que super ia topar, que é a Ellen, que ela sempre topa tudo também, ela tem todos os meus projetos. E aí a gente fez uma reunião no Zoom e falamos, cara, e chamei uma outra amiga também, que era gerenciadora de projetos. Falei, cara, a gente pensou em fazer isso e eu não sei se... eu tenho certeza que isso não vai resolver o problema do mundo, mas talvez é o que dá para a gente fazer nesse momento. Então, vamos construir isso? E aí nós começamos a pensar, fizemos um estudo assim, da nossa própria vivência do que seriam itens básicos para a higiene dessas mulheres, para a beleza dessas mulheres, porque uma das discussões que nós tivemos no início foi porque algumas de nós eram favoráveis à inclusão de batom como item de beleza. E outras pensavam, será que o batom é um item essencial? Quando a gente fala de uma sociedade que cobra um padrão de beleza, que cobra que as mulheres performem feminilidade, a gente não pensar que o batom é um item essencial para essas mulheres, a gente está falando de um lugar de muito privilégio, de um lugar de escolha, de uma desconstrução de coisas que muitas vezes são básicas para quem não tem o básico. Então, por que não? Sabe? Por que não dar um batom para elas a cada 3 meses ou a cada 6 meses? Não é um item que a gente vai gastar com ele todos os meses, que vai ter um grande, que não vai onerar tanto. Então, a gente criou uma lista com 14 itens que consideramos que são essenciais, dentre eles o absorvente, né? Recentemente teve até essa discussão muito forte aí em questão à pobreza menstrual, que já era uma temática que a gente já vinha estudando, mas que devido a essa situação catastrófica anterior aí, né, nós tivemos o veto ao projeto, então as pessoas ficaram sabendo da existência, muitas pessoas ficaram sabendo da existência disso a partir dessa grande polêmica, mas era um ponto que a gente já estudava, que era a pobreza menstrual, a gente tinha lixa de unha, a gente tinha creme de cabelo, que, querendo ou não, se vocês forem pensar, é um item que é caro, o creme de cabelo. E estar com o cabelo bem arrumado e bonito é algo que é importante para a maior parte das mulheres que sentem. E aí eu já não estou fazendo um julgamento de elas devem estar assim. Eu estou dizendo que é importante para a maior parte das mulheres estarem assim. Essa desconstrução, igual existe, eu acho que quando a gente está num lugar mais privilegiado ou que a gente está em discussões mais acadêmicas, eu acho que a gente tem a oportunidade de discutir situações
que às vezes são situações que elas não chegaram ainda na periferia, nas pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas não tiveram oportunidade de questionar isso ainda, porque o mundo está atropelando elas ali dentro daqueles processos. E aí são 14 itens, e aí era a coisa mais, assim, carinhosa, sabe? O processo de construção do kit de autoestima e beleza era um processo, assim, de muito, muito carinho, da gente, sabe, colocar um afeto ali. A gente tinha uma sacola que é ecológica, que elas podem reaproveitar, porque a gente também não queria gerar mais lixo para o ambiente. E aí a gente tinha creme de cabelo, a gente tinha absorvente, a gente tinha não, né? A gente tem absorvente, lixa de unha, esmalte, protetor labial, esqueci o nome, protetor labial. A gente fez uma ação para mulheres em situação de rua. E essa doação foi muito específica, porque foi a primeira vez que a gente não doou o kit pronto com os 14 itens. Porque são mulheres, e a gente sempre teve muito esse cuidado de estudar a realidade das mulheres a que a gente está atendendo. Então, por exemplo, se a gente doa uma sacola com diversos itens para uma mulher em situação de rua, há uma grande chance daquilo gerar uma situação de violência para ela, porque elas não têm condições, elas não têm como guardar e armazenar esses objetos. Então, a gente fez esse trabalho junto com duas profissionais, uma assistente social e uma psicóloga que atende essas mulheres em situação de rua. Nós entendemos quais eram as necessidades delas, nós compramos os itens a partir da necessidade dessas mulheres. Eram todos itens de uso único, descartáveis, então eram coisas que elas não tinham como guardar. Elas iam até essas mulheres que trabalham nos postos de atendimento e solicitavam de acordo com a necessidade diária delas. E a gente sempre teve muito esse cuidado, sabe, de entender essa realidade, para além do que a gente acha certo, o que funciona para essas mulheres, o que vai de fato atendê-las. A gente teve um questionamento no início do nosso trabalho, que foi a questão de doarmos absorventes descartáveis. E aí algumas pessoas disseram, mas por que vocês não dão coletores menstruais? E aí eu achei legal, né? Esse questionamento gerou um questionamento interno para a gente. Porque eu uso coletor menstrual, as minhas amigas usam coletor menstrual. Mas a gente tem saneamento básico, a gente tem um banheiro que a gente pode trocar a qualquer momento, fazer a nossa higiene. A gente tem um banheiro privado com porta, sabe? Que é uma situação... E coletor menstrual demanda uma intimidade ali importante, né? Demanda. A gente tem um conhecimento, uma desconstrução que talvez não tenha chegado ainda para essas mulheres. E aí, um ponto importante que eu trago o Belas, o nosso objetivo era realmente trabalhar muito mais do que dando assistência com itens para essas mulheres. Mas devido à pandemia, a gente não conseguiu fazer esse trabalho mais próximo, de fazer, às vezes, rodas de conversa, um trabalho realmente educativo. São mulheres que muitas vezes não têm acesso a uma... Então, a gente não conseguiu fazer esse trabalho mais próximo de realmente fazer uma conscientização e uma desconstrução, apesar desse ser o nosso objetivo. Então, a gente falou, bom, já que não vai dar para fazer do jeito que a gente quer, a gente vai fazer de alguma forma. Então, os itens, eles já foram assim. A gente recebia não só os itens, mas a gente recebe doações de roupas também, e agasalhos no período de frio, né? E aí teve uma situação que me marcou muito, assim, que foi uma vez a gente recebeu uma doação, a gente já recebeu doação de cobertores, enfim, de várias coisas. E aí a gente recebeu muita doação de roupa. E nessas roupas tinham vários sutiãs. Muitos sutiãs novos mesmo, porque a gente faz essa triagem, né? Claro, higienização antes de fazer essa doação. Mas a gente recebeu esses sutiãs para fazer doação, usados, né? Seminovos. E beleza, pra gente não foi uma grande coisa naquele momento. Quando a gente chegou no espaço de doação com esse sutiã, essas mulheres enlouqueceram. Elas ficaram assim, muito felizes, elas pegavam vários, sabe? E aí a gente
ficou sem entender no primeiro momento, até que depois a gente fez um questionário para entender, né, quais itens que tinham sido mais importantes para elas. E foi citado isso. O sutiã, se a gente for pensar, ele é um item extremamente caro. Você não consegue comprar um sutiã de bojo hoje por menos de 25, 30 reais. Então, é um item que às vezes a gente acha que não vai fazer tanta diferença e não tem sutiã no nosso kit de higiene e beleza. Isso são doações que a gente recebe e a gente distribui para essas mulheres. Mas é uma realidade que ela é tão diferente da nossa que acabou sendo, assim, um aprendizado muito grande para a gente, sabe? Sobre a realidade delas, o mundo que elas vivem, o que é importante para elas. A gente fez uma pesquisa para tentar entender os itens que elas mais gostaram. E aí, a resposta, eu acho que o ganhador foi o creme de cabelo e o creme de corpo, que são os itens mais caros para a gente adquirir, sabe? A gente adquire no atacado e ainda assim são os itens que têm maior custo para a gente adquirir. Então, assim, você pensa, às vezes ela não tem a oportunidade de passar um creme para hidratar o corpo dela ali num momento de frio que a pele está ressecando, sabe? Então, o quanto proporcionar isso é importante para o bem-estar e para aquela mulher se sentir bem com o corpo dela, se sentir bem na própria pele dela, sabe? E como que isso vai afetar os caminhos e as relações e o dia a dia dela dentro da vivência dela. Então, foi isso. O Belas, ele não é um coletivo que ele trabalha com a fotografia em si ainda, mas ele tem muito a ver com toda a minha construção, do meu trabalho com a fotografia e de toda essa minha percepção sobre a autoestima. E é isso. É esse o ponto. E a ideia, legal. Posso perguntar já? Pode, A ideia claro. é levar a fotografia para esses grupos também? Sim, sim. A nossa primeira ideia era fazer dias de beleza, assim, dias de autocuidado, na verdade, né? Às vezes o autocuidado, às vezes não, né? Muitas vezes o autocuidado, a gente entende como skincare, e às vezes o autocuidado é proporcionar a possibilidade de um exame ou de um encontro terapêutico ou de uma pessoa que possa falar sobre a qualidade das relações delas. O objetivo era defender, né? Sim. Uhum. E dentro disso também a gente trabalhar com essa questão da autoimagem, né? De trabalhar com cabelo, com unha e de fazer Legal. as fotos. A gente ainda não teve oportunidade, porque agora que a gente começou a ter essas respostas mais otimistas em relação ao resultado da vacina, né? Mas eu acho que até o mês passado a gente ainda estava bem perdido em relação a e aí, voltamos presencial, não voltamos presencial, como que isso vai acontecer? Mas esse foi nosso grande sonho. Assim. Foi Legal. O Belas ele foi construído em cima desse sonho, que ainda não foi realizado, mas esse era o objetivo inicial. Eu acho muito legal, assim, e a história, tanto a sua história, né, como fotógrafa de retrato feminino, quanto a história da construção do Belas mostra como que o processo de construção da autoestima e do autocuidado ele tem a ver com a história, né, das pessoas, mais especificamente aqui no caso das mulheres, com o lugar de onde elas vêm, né, nesse sentido, e também com fatores que não com outros fatores, né? Então a autoestima ela é de fato multifacetada. A gente vê, por exemplo, a autoestima em relação ao trabalho. Então, a gente vê vários projetos de desenvolvimento de formação para as mulheres e que o resultado, né, tem esse objetivo. E aqui a gente vê um projeto que tem a ver com autoconhecimento, como a minha autoestima também está associada ao fato de eu me conhecer, de eu saber de onde eu venho, o que eu gosto, o que eu não gosto, e que eu entendo que é esse o processo que você faz, né, no seu trabalho com a Retratos, né, com a Florescer. Entendo que é isso. Então, eu acho muito interessante, porque tanto o Belas nessa parte do autocuidado, da beleza, da estética, e quanto o seu trabalho com as fotos, mostra esse aspecto, né, da autoestima como um construto multifacetado. E aí, por isso, né, a gente convidou a Renata, que é psicóloga, para falar, né, um pouco sobre isso, sobre
a autoestima nesse contexto específico, né, das mulheres em vulnerabilidade, mas também no geral. Aí, Renata, por favor. Tá bom, obrigada, Melissa. Queria agradecer a vocês também pelo convite. Estou achando muito legal ouvir sobre essa experiência toda. Eu achei que foi... E, na verdade, acho que eu nem tenho muita coisa para acrescentar, para ser honesta, né? Acho que a Karen já falou de quase tudo, inclusive do que é autoestima teoricamente. E eu acho que esse trabalho é muito importante por vários motivos, né? Assim, eu acho que a autoestima, e a gente fala muito de autoestima, mas eu acho que a gente não compreende, né? De maneira geral é isso. A gente diz assim, olha, eu ouço muitos pacientes que chegam, inclusive, para o consultório, muitas vezes, minha autoestima é muito baixa, ou eu me acho muito sem graça, ou qualquer coisa desse tipo, mas a gente não sabe exatamente o que envolve a autoestima, né? Então, de uma maneira geral, ter uma boa autoestima é conhecer tanto as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, quanto os nossos defeitos, né? E é saber apreciar aquilo que a gente tem de bom e aceitar aquilo que a gente tem de ruim, né? Entender que todo mundo tem forças e fraquezas. E esse caminho, eu acho que ele é muito difícil, assim, porque aquilo que a gente aprecia precisa ser muito bem delimitado pelos nossos valores. Eu acho que a Karen até falou disso, né? Assim, da importância de uma vida valorizada. Assim, eu trabalho com terapias cognitivas, né, e um modelo de terapia com o qual eu tenho trabalhado mais especificamente a terapia de aceitação e compromisso, que se baseia, que entende, né, assim, o bem-estar e a felicidade como a busca de uma vida que seja valorizada, né, ou seja, uma vida que está de acordo com os meus valores como pessoa, como mulher, e todos os outros lugares que eu ocupo aí no mundo, né? Então, saber o que é de fato importante para mim faz toda a diferença. Às vezes eu tenho duas pessoas com o mesmo defeito, por exemplo, tem, sei lá, um nariz do mesmo jeito, e uma delas está plenamente feliz com aquele nariz, e a outra está extremamente infeliz com aquele mesmo nariz. Não é porque não é o nariz, é o tipo de valor que ela dá para aquilo. E é claro que os nossos valores eles não são definidos só por aquilo que é importante para a gente como indivíduo, né? Eles são definidos também pela cultura, pela sociedade, pelo momento histórico que a gente está vivendo. E eu acho que aí a gente traz um lugar que já é muito demarcado, que é o lugar da mulher pobre. E eu imagino que muitas vezes, aí, né, quando a gente fala de mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente está falando de uma maioria negra também, né? E esse lugar é um lugar que já tem culturalmente uma série de marcas, né? A gente imprime culturalmente uma série de marcas. E aí tem uma coisa que eu achei interessante que a Karen colocou e que eu estava pensando, você falou no começo da sua história e falando de amadurecer, né? Você falou assim, depois quando a gente amadurece, que maravilhoso que é, por que a gente tem medo de amadurecer, né? E é interessante porque quando a gente é jovem, a gente tem um locus de controle muito externo, né? Então a gente é muito mais suscetível às influências culturais, aos valores das nossas famílias, aos valores daquele contexto em que a gente está crescendo. E aí estão sempre pedindo para a gente amadurecer. E eu vejo isso principalmente, eu também vim de uma comunidade muito pobre, e principalmente dentro dessa comunidade, eu me lembro de escutar isso muitas vezes. Você precisa amadurecer. Só que eu preciso amadurecer, não é amadurecer e aprender a lidar emocionalmente com as suas forças e as suas fraquezas. O amadurecer é fazer as coisas como aquela cultura espera que você faça. É ser o que aquela cultura espera que você seja. Né? Então, amadurecer, em algumas culturas, é começar a depilar. Em algumas culturas, é parar de usar determinados tipos de roupa, é aprender a usar batom, é cuidar do seu cabelo, né? Assim, então, a gente começa a se afastar dos nossos valores a partir desses recados que a gente recebe dos ambientes. Né? Você tem que se comportar desse jeito e não desse jeito. Né? E cada um de nós vai ter as nossas marcas, assim, né? A gente pode ter a marca de alguma característica física, do jeito. Eu me lembro de já ter escutado muitas mulheres dizendo isso, né? Quando eu era criança, eu gostava de jogar futebol, e daí começaram a dizer que quando você precisa virar uma mulher, né? Você precisa amadurecer. E não é desse amadurecimento que a gente precisa, né? A gente precisa de um outro amadurecimento que envolve justamente olhar para a cultura
escolher o que a gente quer dessa cultura. A gente não tem como viver isolado dessa cultura, que eu acho que é muito essa discussão aí, né? Do que é importante para essas mulheres. Elas precisam ter a possibilidade de escolher, né? O que dessa cultura elas querem assimilar. Porque amadurecer é justamente a gente ser capaz de dizer, olha, eu gosto de batom, mas eu não gosto de máscara para cílios. Né? Eu acho legal usar salto, mas eu também não, mas eu prefiro um salto que seja mais confortável. Ao contrário, né? Assim, ter a liberdade de definir o que me aproxima dos meus valores. E geralmente a nossa autoestima é construída aí, né? Quando a gente consegue sair do armário, né? Se a gente fala muito do armário LGBT, mas a gente tem vários armários que estão prendendo a gente o tempo inteiro, e é por isso que é tão difícil para a gente deixar os outros olharem para a gente, né? Deixar os outros verem a gente do jeito que a gente é. E quando a gente fala de uma situação de alta vulnerabilidade, de mulheres numa situação de alta vulnerabilidade, a gente está falando de pessoas que não têm ainda nem a possibilidade de refletir sobre isso, que eu acho que é o movimento que vocês estão fazendo, né? Porque elas estão ainda muito antes, né? E de uma maneira geral, a nossa cultura, que é muito assistencialista, também tende a considerar que necessidade básica é só a necessidade alimentar e de vestimenta básica. Né? Assim, não precisa combinar, as coisas não precisam ser esteticamente interessantes, porque isso não é essencial. Só que autocuidado é essencial também, né? Assim, beleza pode ser essencial para algumas pessoas, pode ser um valor para algumas pessoas. Não precisa ser para todo mundo, mas ter a possibilidade de escolher é muito importante, né? Então, considerando isso, eu acho que o trabalho que vocês fazem é fundamental, assim, porque vocês estão oferecendo para essas mulheres a possibilidade básica, né? Assim, o mínimo que elas precisam, até para conhecer, para experimentar essa outra possibilidade de cuidado, e daqui a um tempo, talvez, que eu acho que é a segunda etapa desse trabalho, que eu acho que vai ser muito legal, eu queria muito saber como é que vai ser depois, porque eu acho que é o momento em que elas vão poder refletir, né, e pensar assim, olha, eu tenho essa característica e eu quero manter desse jeito, né, e agora eu posso escolher se eu uso esse creme ou se eu não uso esse, mas eu tenho a possibilidade de usar esse creme. Né? Se eu uso batom ou se eu não uso batom, mas se eu uso só um protetor labial, por exemplo, mas eu tenho a possibilidade de fazer isso. Se a gente não tem nem a base, a gente não consegue nem fazer esse tipo de escolha. Né? E eu acho que é interessante a gente pensar que muita gente pode considerar isso muito pouco importante diante das necessidades outras que essas pessoas estão vivendo, mas é tão importante, porque no momento que a gente começa a se cuidar, no momento que a gente começa a se colocar nesse lugar de cuidado, né, de alguém que merece cuidado, e tem uma outra coisa que a Karen falou que eu também achei muito legal, que ela disse assim, que, pelo que eu entendi, assim, o seu processo de cuidar das outras começou antes até, né, assim, ao mesmo tempo que o processo de autocuidado, quando a gente começa a cuidar dos outros, inclusive, a gente percebe o tanto que a gente também poderia receber esse cuidado, né, isso é o que a gente chama de humanidade compartilhada, né, assim, a nossa capacidade de perceber que os outros talvez sintam as mesmas inseguranças que a gente, sente inseguranças, é na vulnerabilidade que a gente se conecta, e é na vulnerabilidade que a gente vê a beleza das pessoas, né? Quando a gente vê as pessoas expressando aquilo que elas realmente gostam. E quando a Karen estava falando do projeto e do processo, assim, as pessoas ficam mais bonitas, né? Assim, a gente consegue se conectar emocionalmente muito mais com as pessoas. E no momento em que a gente começa a ver isso acontecendo com outras pessoas, a gente começa a ver o quanto que isso pode ser importante para a gente também. E o quanto que a gente pode se cuidar, né? O quanto a gente é merecedora de cuidado, de carinho, de proteção. Isso pode ter um impacto para muito além dos cuidados com a beleza, né? Inclusive os cuidados contra injustiças, os cuidados contra violência, e violência de toda a natureza, né? Não só a violência doméstica, mas a violência, inclusive política, que a gente tem vivido ultimamente. Né? Então, acho que é muito empoderador esse processo como um movimento social, e a gente está vivendo esse espírito agora de começar a entender a importância que esses aspectos psicológicos têm para a nossa vida. Né? Eu acho que a pandemia também trouxe um pouco disso para a gente, né? Mostrou tanto que a gente precisa estar
em dia com as nossas condições, com as nossas demandas psicológicas, porque senão a gente não consegue nem desenvolver capacidade de resiliência para lidar com uma loucura como essa que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante, e esse é um trabalho de extrema importância, né? Que não diminui o trabalho básico, mas eu acho que essa também é uma necessidade básica, né? E eu acho que vocês estão de parabéns com isso. É isso, né? Não é sobre excluir o que é mais importante, é a gente pensar que elas deveriam ter acesso a tudo isso, né? Não é tipo, vamos oferecer isso ou isso. Cara, tipo, tem que ter tudo, sabe? Tudo isso é básico, como você mesmo falou. É verdade. Eu me lembro quando eu era adolescente, assim, a gente era muito pobre. Você falou do sutiã e eu me lembrei. A gente sempre usava roupas que eram doadas pelas outras pessoas, e eu me lembro do meu primeiro sutiã. E, gente, era um sutiã. Eu peso menos de 50 quilos. Na época, acho que eu pesava, assim, 45 quilos, era muito pequenininha. E aí, o único sutiã que chegou era um sutiã gigante, né? E aí, eu tive que diminuir o sutiã inteiro para. E eu devia ter, assim, sei lá, uns 13 anos, eu praticamente não tinha peito ainda, mas era super importante para mim ter aquela experiência de perceber aquele lugar de mulher aparecendo, né? Só que, obviamente, ninguém ia pensar em doar um sutiã para criança, adolescente, né? Assim, e aí eu me lembro de ficar emendando, de ficar costurando, né? Assim, em volta para o sutiã servir. Até que eu ganhei um primeiro, assim, que foi menorzinho, que me deram de presente, que fez toda a diferença, né? Então, às vezes, uma coisa muito pequena pode fazer a gente se conectar, inclusive, com partes importantes de quem a gente né? Como o nosso corpo. Eu acho muito interessante, né, quando a Renata traz essa questão do empoderamento, porque a gente tem muito a discutir o empoderamento, e às vezes é um termo bem complicado, assim, porque ele é traduzido direto do inglês. E às vezes fica difícil um conceito, porque às vezes parece que é sinônimo de ter poder, né, de conseguir poder e de se inserir nesse lugar de poder, mas na verdade ele tem mais a ver com emancipação. É um lugar de liberdade, é justamente esse lugar que a Renata está falando, de poder escolher, né? É esse tipo de empoderamento, de autonomia, é esse tipo de empoderamento. Para mandar essa energia para vocês. Que a gente fala, né? Quando a gente tem a oportunidade de poder se conhecer, de poder dizer daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, no caso do que é um valor para mim, do que não é, né? E às vezes, quando a gente está numa situação que isso não existe, realmente não tem esse lugar. Eu tenho que fazer o que eu posso. Não é nem o que eu quero, é o que eu posso. Dentro daquilo que está posto para mim, é justamente o que eu faço, é o que eu posso. Então, assim, é muito interessante. Eu acho que quando a Karen me falou, né, sobre o trabalho, que eu tive a oportunidade de conversar mais com ela sobre o trabalho, eu achei muito, muito pertinente, assim, muito a ver. E quando a gente fala sobre o autocuidado das mulheres, sobre beleza, estética, a gente também fala de de conceitos e construtos que têm a ver com o lugar da mulher na sociedade. E a mulher, como cidadã, ela surgiu com pouco tempo, assim. É um lugar histórico que não tem muito tempo. E surgiu com várias necessidades e papéis que homens não tinham, né? Exatamente. A gente tem que estar alinhado. O homem veste uma camisa, uma calça e está tudo perfeito. A gente tem que estar alinhada para estar no ambiente de trabalho, tem que estar com apresentar determinados cuidados. Sim. Que não são esperados, né? Ontem, de homem, por exemplo. Ontem eu tive que estudar um pouco sobre sexismo, né, para apresentar um trabalho. E eu acho que se encaixa muito aqui o que eu estava lendo, porque até nesse lugar da beleza, do que é beleza, a gente tem o discurso sexista, que foi o que a Karen falou, né, de tem um padrão, tem um lugar que a mulher precisa estar, porque se ela não está ok. E para essas mulheres, então, que nem tem a opção, não tem um lugar de escolha, né? Assim, o que é esse lugar, né? Eu podia escolher não usar o batom, né? Porque eu entendi, eu subverti essa lógica. Então, assim, tem a ver... Você entende como escolha, né? Porque você tinha a possibilidade de usar. Exatamente. Então...
E aí, nesse lugar que eu estava, nesse momento que eu estive estudando, eu li uma frase assim, que me marcou, e eu acho que eu vou, como disse meus pacientes, não vou esquecer nunca mais porque me marcou. Aí, eu tenho um paciente que fala isso, né? Eu não vou esquecer porque me Travou marcou. um pouquinho aqui para mim. Acho que a frase não, você não falou ainda não, né? Deu uma Não, travada. a frase Tá. era assim, como eu disse, era sobre sexismo, né? E ele estava escrito: as mulheres precisam perseverar mais que os homens para chegarem nos mesmos lugares. O contexto era organizacional, então eu estava falando de trabalho. Mas quando a gente fala sobre os outros aspectos da vida, a gente pode estender isso, né? Nós, mulheres, precisamos perseverar mais para chegar nos mesmos lugares. Então, E é engraçado. Pode falar. Não, eu te interrompi, desculpa. Eu achei que você tinha finalizado, deu um loop. Não, pode falar. E é engraçado, na verdade não é engraçado, é terrível, né? Como que não importa quais capacidades a gente tenha como mulher, né? A beleza sempre vai ser colocada em xeque, assim, sempre vai ser um ponto. Tem uma expressão, né, que é muito engraçada. A mulher faz tudo que o homem faz e ainda de salto alto. E, caraca, isso é muito sobrecarga, velho. Que merda, né? Posso nem ter o Por que tem que fazer isso de salto alto, né? Tênis para ficar mais confortável, sabe? Então, a gente está num lugar também, né, que a gente conquistou muitas coisas, mas que começou a se romantizar essa sobrecarga, essa supercapacidade da mulher de fazer tudo e ainda estar bela, estar maravilhosa, estar cheirosa, estar limpa, estar... Gente, é muito cansativo fazer tudo, sabe? Não é sobre isso, não é sobre a gente ter capacidade de fazer tudo. A gente sabe que a gente tem, mas a gente precisa que isso seja bem distribuído para que a gente não precise fazer tudo e ainda estar de salto alto, sabe? Então, a beleza, ela é sempre colocada, né, como um grande ponto, assim, uma grande questão para a mulher. Então, quando a gente teve a discussão lá no Belas, por exemplo, sobre vai botar ou não vai botar batom? Porque as pessoas que vão doar podem achar esse item fútil. Sim, cara, é só não doar, sabe? E assim, gente, desculpa, eu quero muito que as pessoas doem tudo, mas assim, eu acho que é preciso haver um entendimento que ele é muito maior do que o que são os meus próprios valores, sabe? Igual essa questão do coletor menstrual. Massa, eu mesma uso o coletor menstrual porque eu tenho a possibilidade, eu tenho a opção, eu tenho como pesquisar, entender que isso é a melhor opção. O absorvente de pano, se eu quiser, sabe? Porque eu tenho como pendurar ele lá no meu varal e não tem mais importa e eu não tenho privacidade, eu divido o quarto com mais, sabe? É possível para mim porque eu tenho esse privilégio de ter esse questionamento, de estar nesse lugar. Mas não, às vezes o básico, o batom é o que aquela mulher vai usar para uma entrevista de emprego, ou não, é o que ela vai usar para uma atividade social, porque é importante para ela ter uma atividade social também, e ter uma vida social, e passear, e ter lazer, e ter cultura, e ter, sabe? Exatamente. Essa romantização também, né, de que a doação, a pessoa que é pobre, ela, né, o básico, tá, se ela tem o básico, tá ótimo, o resto é futilidade. Gente, não é futilidade, não. É outra coisa que eu acho que a gente precisa superar, né, Karen? Porque eu acho que nós, como cultura, eu acho que a gente entende o assistencialismo como uma coisa que serve para quem dá, né? Assim, acho que quem doa, e sem julgamento, né, não é essa a ideia, mas eu acho que a gente criou, né, entre nós a ideia de que doar torna a gente melhor, e aí acaba importando menos a pessoa que está recebendo, né? E daí eu me sinto no direito de imprimir os meus... Isso, eu vejo isso desde, assim, acho que é uma cultura que vem lá da Igreja Católica, né? Que foi a primeira, talvez, a começar a fazer muita caridade, e a caridade tinha um preço, né? Eu te dou, mas em troca você precisa seguir alguns valores aqui. Eu não vou te oferecer escolha, você não está em condição de escolher, né? Eu lembrei da minha ex-sogra uma vez que ela ficou chateada, assim, ela foi fazer uma
caridade. Eu tenho um vizinho, morador de rua, e ele mora na rua por escolha, porque ele queria essa liberdade, ele não tinha condição de morar sozinho, e daí ele montou a casa dele lá na praça. E ele é um vizinho excelente, assim, ele cuida da praça, né? E tem lá o seu lugar. E daí ela foi dar para ele uma cesta básica no Natal, que ela estava com várias e tudo, e ele falou, não tem que fazer com cesta básica, eu não preciso de cesta básica, eu não quero. E ela ficou muito ofendida, né, no primeiro momento, por ele ter negado aquela doação. Mas ele, de fato, não precisava. Ele veio falar para mim assim, olha, eu neguei, assim, eu sinto muito que eu não precisava, é que nem quando as pessoas vêm me dar cueca usada, velho. Assim, eu tenho condição de comprar uma cueca, e eu não vou querer uma cueca usada. Assim, pode estar limpinha, a pessoa pode ser bem gente, mas eu não uso cueca de outro homem. E esse era o valor para ele, né? E eu acho que é muito difícil para a gente entender que o outro que está recebendo aquilo pode escolher. E é uma mentalidade que a gente precisa mudar. A gente precisa entender que essa doação é para o outro, né? Não é para a gente. Chegar num ponto da gente desumanizar a pessoa num nível que, para a gente, ela está num patamar tão baixo, né? Para a gente. Mas, assim, para as pessoas estar num patamar tão baixo que ela não tem direito de escolha, ela tem que aceitar o tem, e ela está pegando o boi, né? Pegando o boi que eu tô doando. É bem essa ideia. De estar recebendo isso, tipo, como assim, sabe? Igual, às vezes, ofertas de emprego que são, assim, absurdas de ruim. E aí, nossa, mas eu achei que ela estava passando necessidade. Gente, ela está passando necessidade, mas isso significa que ela tem que... Dignidade dela não pode deixar de existir. Que ela não tem que ter dignidade, que ela tem que fazer um trabalho que ela vai ganhar uma merreca de dinheiro para trabalhar pra caramba, simplesmente para comprar sabe? Então, a gente não consegue dar nem essa dignidade, é uma doação que ela parte de um lugar muito... A gente recebia muitas vezes doações de roupas muito ruins, assim. E às vezes algumas doações que a gente chegou a fazer algum trabalho de conscientização nesse sentido, de às vezes se livrar daquelas, sabe, daquelas roupas. Era para jogar fora e aí eu dei. E aí ela doou, assim, e a gente tinha um longo trabalho de triar essas roupas, de entender o que funcionava, o que não funcionava. Sabe aquela camisa, assim, de prefeito de 2002, sei lá, se foi 2002 que teve a eleição, e que a pessoa usou para pintar a casa, e ela manchou de tinta, e ela desbotou e ela furou. E aí a gente recebia, assim, eu ficava, gente, não tem condição, sabe? Eu tenho um negócio assim, que nós, do trote, a gente também recebe roupa, isso é uma orientação que a gente passa. E eu queria escrever, tipo, se não tá bom para você, né, se você não compraria, se você não gostaria de receber esse tipo de roupa, por que você tá doando? Tipo, essa roupa vai para outra pessoa. Então, eu queria poder escrever isso, assim, porque é justamente uma mentalidade. Pá, tô pegando banho que eu tô dando a minha roupa, mas sua roupa tá furada, tá rasgada, tá sem condição de reparo, ou então... Né? Então, assim, se não tá bom para você, por que estaria bom para outra pessoa? Só porque... Vou de novo, né? Dá uma travadinha. Ai, desculpa, gente. Agora voltou. Mas eu tava só concluindo, né? Que se não tá bom para você, por que estaria bom para outro? Só porque você tem condição de comprar outra quando você quiser? Ou porque tá mais fácil para você comprar outra, assim, né? E é isso, né? Às vezes, assim, por exemplo, a gente tentou, né, não fazer esse julgamento, não fazer um julgamento na época que isso aconteceu, assim, porque às vezes a pessoa ela não sequer parou para refletir sobre isso, sabe? Ela sequer parou para ter esse entendimento. Então, a gente se colocou também nesse lugar de instruir as pessoas em relação a essas questões e trazer essa outra visão para elas. Não é por maldade, às vezes, é uma cultura, né? É a nossa cultura que a gente precisa rever. Então, eu acho legal esse trabalho de conscientização também dos coletivos, como essa conscientização mesmo, sabe? De muito mais do que arrecadar, mas a gente fez um super trabalho de instruir as pessoas que doaram, de entender esse processo. Então, é um projeto que é muito legal. Muito bom. Eu tô um pouco sem saber em relação ao tempo. Eu acho que a gente tem que encerrar.
Isso, eu ia perguntar se alguém que está aqui nos acompanhando tem alguma pergunta, algum comentário, e a gente pode ir encerrando. Eu No caso, se quiser tentar ligar o microfone, não tem como, aí tem que mandar mensagem. Mas se ninguém tiver nada a compartilhar, eu já vou deixando aqui meus agradecimentos à Renata e à Karen. Muito obrigada por estar aqui com a gente no Trote. Eu tenho um carinho enorme por esse projeto e eu quero muito agradecer por vocês estarem fazendo parte agora, né, da história do Trote. Foi muito boa, assim, eu acho que essa conversa ela tem que estar sempre acontecendo, né? Também é uma discussão sobre mulheres e para mulheres. Então, muito obrigada pela presença e contribuição de vocês. Obrigada, eu também agradeço pelo o convite. Tem que parabenizar também, né, vocês pelo trabalho que vocês fazem, que a gente recebeu muito, assim, no delas a gente recebeu muitos elogios de pessoas que gostariam de ajudar e não sabiam como direcionar esses valores, essas coisas que tinham, né? Então eu vejo que é cada dia mais importante também a gente essa doação, essa troca, sabe? Então, a gente percebeu, por exemplo, que às vezes as pessoas elas querem muito doar, e tivemos feedback sobre isso, mas elas não sabiam como, sabe? Ou às vezes não tinha esse movimento ativo de, eu vou procurar um grupo, Então, a gente meio que facilitou, sabe? O nosso trabalho foi uma facilitação mesmo, foi uma intermediação entre as pessoas que querem ajudar e as pessoas que precisam de ajuda, que querem receber. Então, eu vejo que o trabalho que vocês fazem também é muito isso. Então, quero parabenizar a organização do Trote e agradecer a faculdade, né, a presença da Renata também, para a gente ter. Foi uma conversa muito gostosa, adorei. Eu tava Foi um pouco ótimo, ansiosa eu no também início, adorei. mas super foi ótimo. Muito bom, também É gostei muito muito da bom experiência. a gente conhecer o trabalho de pessoas assim, que essa foi a proposta dos encontros, inclusive, a gente poder discutir alguns temas sem sair um pouco dessa lógica da academia, de só teoria, só teoria. E eu acho que conhecer na prática, a partir da experiência, é um tipo de conhecimento muito importante de trazer outros olhares que não só o da academia para experiências outras é muito importante. Essa foi a proposta que a gente pensou quando a gente surgiu com os encontros solidários. Então, muito obrigada por ajudar a gente nessa. Obrigada, gente. Um beijão. Obrigada. Quem esteve aí, quem participou. Conheça lá nossas redes sociais. Obrigada a todos os participantes. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, gente.